Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, o grito ecoou pela sala apertada do apartamento no bairro Alto: homem é homem, e ponto final. A porta bateu com força, deixando para trás um silêncio que durou anos, como uma ferida aberta no coração de Miguel. Ele, com apenas 18 anos, ficou ali, tremendo, o telefone ainda na mão onde lera a mensagem que mudara tudo, uma confissão de amor por outro rapaz. O pai, João, um pescador endurecido pelas ondas do Atlântico, virara as costas para o filho que amava, carregando consigo o peso de uma tradição que não admitia desvios. Anos depois, naquela mesma cidade de 7 colinas, Miguel se tornaria o advogado que defenderia os invisíveis, sem imaginar que o destino traria o passado de volta pela tela da televisão, em um confronto que abalaria as fundações de uma família partida. Miguel acordou com o som da chuva batendo nas janelas antigas do seu apartamento em Alfama. Já se passaram 7 anos desde aquela noite fatídica, mas o eco das palavras do pai ainda ressoava em seus sonhos. Aos 25, ele havia construído uma vida nova, formado em Direito na Universidade de Lisboa, agora trabalhava em um pequeno escritório especializado em direitos humanos, defendendo aqueles que a sociedade preferia ignorar. Seus cabelos castanhos, outrora desgrenhados, estavam agora bem cortados, e seus olhos castanhos carregavam uma determinação forjada no fogo da rejeição. Mas por baixo daquela armadura, havia uma solidão que ele disfarçava com sorrisos fáceis e noites longas no chiado, onde o fado cantava as dores que ele não ousava verbalizar. Naquela manhã, o telefone tocou enquanto ele preparava um café forte, o aroma misturando-se ao cheiro úmido da cidade. Era Sofia, sua melhor amiga desde os tempos da faculdade, uma lesbiana de riso contagiante e cabelos curtos tingidos de azul, que gerenciava uma ONG para apoio à comunidade LGBTQ+ em Portugal. Miguel, você precisa vir agora. Temos um caso urgente. Uma cliente. Ela está em pânico. A voz de Sofia era um misto de urgência e empatia, o tipo que fazia Miguel largar tudo. Ele vestiu o casaco impermeável, pegou a pasta de couro gasta e desceu as escadas íngremes, o coração acelerando com a adrenalina que sempre precedia uma batalha. O escritório da ONG ficava em um prédio restaurado no bairro da Moraria, um labirinto de ruas onde mouros, cristãos e agora imigrantes teciam a tapeçaria multicultural de Lisboa. Sofia o esperava na porta, os olhos inchados de uma noite mal dormida. É a Ana. Ela é trans, 28 anos, trabalha como cabeleireira no bairro Alto. Alguém vazou seus documentos antigos no trabalho, e agora o dono está ameaçando de demissão. Diz que não quer confusão com clientes conservadores. Miguel sentiu um aperto no peito, histórias como essa eram comuns, mas cada uma cortava como uma lâmina fresca. Ele assentiu, seguindo Sofia para a sala de reuniões, onde uma mulher de pele morena e cabelos pretos longos os esperava, as mãos entrelaçadas sobre a mesa de madeira lascada. Ana ergueu os olhos quando ele entrou, e por um instante, o tempo parou. Seus olhos verdes, delineados com maquiagem sutil, carregavam uma vulnerabilidade que Miguel reconheceu imediatamente, a mesma que ele vira no espelho após a saída do pai. Obrigada por vir tão rápido, murmurou ela, a voz trêmula mas firme, com um sotaque do Alentejo que evocava campos infinitos e solidão rural. Miguel sentou-se ao lado dela, ignorando o protocolo formal. Conte-me tudo, Ana. Do início. Enquanto ela falava, sobre a transição aos 22, o apoio da família que se desfizera como fumaça, o emprego que era sua única âncora em uma cidade que a acolhia de dia mas a julgava à noite, Miguel anotava furiosamente, mas sua mente vagava para além das palavras. Havia algo na resiliência dela, na forma como ela endireitava os ombros apesar das lágrimas, que o tocava profundamente. Os dias seguintes foram um redemoinho de reuniões, pesquisas e telefonemas. Miguel mergulhou no caso com a ferocidade de quem lutava não só por justiça, mas por redenção própria. Ele e Ana começaram a se encontrar fora do escritório, almoços rápidos em tascas escondidas, onde provavam pastéis de nata e conversavam sobre sonhos adiados. Eu sempre quis abrir meu próprio salão, confessou Ana uma tarde, enquanto caminhavam pelo Tejo, o vento salgado bagunçando seus cabelos. Um lugar onde as pessoas como nós pudessem se sentir vistas. Não como aberrações. Miguel parou, virando-se para ela. Você não é uma aberração, Ana. Você é corajosa. E eu? Eu sei o que é ser invisível para quem deveria te amar mais. Pela primeira vez em anos, ele falou do pai, as palavras saindo como um rio represado. Ana ouviu em silêncio, sua mão tocando levemente o braço dele, um gesto que acendia faíscas de algo mais profundo do que amizade. Enquanto isso, em uma vila pescatória no Algarve, João envelhecia sozinho. Aos 58, o mar já não o chamava com a mesma força, as mãos calejadas agora tremiam ao consertar redes, e as noites eram preenchidas pelo som das ondas e pelo arrependimento que ele afogava em vinho tinto. Após a briga com Miguel, ele cortara todos os laços, nenhuma carta, nenhum telefonema. É melhor assim, dizia a si mesmo, repetindo o mantra que o pai lhe ensinara,
homem é homem, família é tradição. Mas em momentos de fraqueza, quando o sol se punha sobre o oceano tingindo de laranja, ele se perguntava onde o filho estaria. Seus amigos na vila, pescadores como ele, cochichavam sobre aquela vergonha, e João respondia com um grunhido, mas o peso crescia como uma âncora no peito. De volta a Lisboa, o caso de Ana ganhava tração. Miguel descobriu que o dono do salão, um homem chamado Rui, tinha histórico de discriminação, processos arquivados por assédio a funcionárias mulheres, reclamações de clientes que eram ignoradas. Vamos expor isso, disse Miguel a Sofia, os olhos brilhando com estratégia. Mas o conflito veio rápido. Rui, pressionado, contratou um advogado agressivo de uma firma conservadora em Cascais, que começou a espalhar boatos nas redes sociais. Essa tal Diana é uma fraude, postava ele, usando fotos antigas dela para provar sua identidade. A internet explodiu em ódio, comentários homofóbicos, transfóbicos, misturando-se em uma tempestade digital que chegava até às ruas. Ana recebeu ameaças, Miguel, olhares hostis no metrô. Uma noite, após uma audiência preliminar tensa no Tribunal de Lisboa, onde Rui negou tudo com um sorriso falso, Miguel e Ana se refugiaram em um bar escondido no cais do Sodré. O ar estava carregado de fado ao vivo, uma voz rouca cantando sobre amores perdidos. Eu tenho medo, Miguel, admitiu Ana, o copo de gin tónico tremendo em sua mão. E se eu perder tudo? O emprego, a dignidade. E você? Vai cansar de lutar por mim. Ele pegou sua mão, o toque enviando um calor inesperado pelo corpo. Eu não luto por você, Ana. Eu luto porque vejo em você o que eu sempre quis ser, inteiro, apesar de tudo. Seus olhares se encontraram, e naquele instante, o mundo encolheu para o espaço entre eles. Um beijo tímido, hesitante, selou que as palavras não podiam, um amor nascido da dor compartilhada, frágil mas feroz. Mas o destino, caprichoso como as marés portuguesas, reservava reviravoltas. Sofia, investigando o passado de Rui, descobriu um elo surpreendente. O advogado dele era primo distante de João, o pai de Miguel. Isso não pode ser coincidência, murmurou ela, mostrando os documentos. Miguel sentiu o estômago revirar. Seria o passado conspirando contra ele. Ele decidiu confrontar o advogado na próxima reunião, mas antes, uma ligação inesperada mudou tudo. Era de um canal de TV nacional, RTP, convidando-o para um debate ao vivo sobre direitos trans em Portugal. Você é o rosto perfeito para isso, disse o produtor. E sua cliente, Ana, pode participar. Miguel hesitou, sabendo que a exposição traria riscos, mas Ana, com olhos flamejantes, disse, vamos. É hora de sermos vistos. O estúdio em Benfica fervilhava de luzes e cabos. Miguel ajustava a gravata, o coração martelando como um tambor. Ana, ao seu lado, vestia um blazer azul que realçava sua elegância natural, os cabelos presos em um coque sofisticado. O debatedor adversário era o advogado de Rui, um homem de terno cinza e sorriso predatório, pronto para desmontá-los com argumentos tradicionalistas. A plateia, mista de ativistas e conservadores, murmurava em expectativa. Quando as câmaras acenderam, Miguel começou com uma história pessoal. Eu sei o que é ser rejeitado pela família por quem eu amo. Meu pai me disse, homem é homem, e foi embora. Mas hoje, defendo Ana não por pena, mas porque ela é humana, como eu, como todos nós. As palavras pairaram no ar, e o estúdio silenciou. O advogado rebateu com fúria velada, citando valores portugueses e confusão de identidades, mas Ana interveio, voz firme, eu nasci no corpo errado, mas escolhi viver no certo. E Portugal, terra de descobrimentos, deveria descobrir empatia. A discussão esquentou, interrupções, aplausos, vaias. Miguel defendeu com paixão, citando leis recentes de igualdade, expondo o histórico de Rui. Um momento de tensão veio quando o advogado insinuou, e você, Sr. Mendes? Defende isso tudo por motivos pessoais. Miguel engoliu em seco, mas respondeu, sim. Porque o amor não tem gênero, só coragem. Milhares de quilômetros ao sul, em sua cabana no Algarve, João ligava à TV por hábito, o controle remoto gasto em sua mão. O debate começou, e ele congelou ao ver o rosto do filho na tela, mais velho, mas inconfundível. As palavras de Miguel o atingiram como um soco. Meu pai me disse, homem é homem, e foi embora. João derrubou o copo de vinho, o líquido vermelho se espalhando pelo chão como sangue. Ele assistiu, petrificado, enquanto Miguel e Ana, essa mulher de olhos verdes que falava com tanta força, enfrentavam o mundo. Lágrimas, que ele não derramava desde a morte da esposa, escorreram por seu rosto enrugado. Meu menino, sussurrou, o orgulho misturando-se à culpa em um turbilhão. O debate terminou em caos controlado, aplausos da plateia progressista, protestos dos conservadores.
Fora do estúdio, repórteres cercaram Miguel e Ana, flash cegando. Mas em meio à multidão, um abraço apertado, o deles, agora público, um símbolo de resistência. Nos dias seguintes, o vídeo viralizou. Rui recuou, demitindo o advogado e reintegrando Ana com pedido de desculpas público. A ONG de Sofia recebeu doações recordes. Mas para Miguel, o verdadeiro clímax veio em uma carta amarelada, postada do Algarve: Filho, eu errei. Homem é homem, mas amor é maior. Volto para casa. Pai. A reconciliação não foi fácil. João chegou a Lisboa de trem, o corpo curvado pela viagem, os olhos evitando os de Miguel no aeroporto de Portela. Eles se sentaram em um café no Rossio, o burburinho da praça como pano de fundo para o silêncio inicial. Eu vi na TV, começou João, a voz rouca. Você. Defendendo aquela moça. Como um leão. Miguel, com Ana ao lado, agora namorada oficial, o relacionamento florescendo em jantares caseiros e passeios pelo castelo de São Jorge, sentiu um nó na garganta. Ela não é aquela moça, pai. É Ana, a mulher que eu amo. João olhou para ela, verdadeiramente pela primeira vez, e estendeu a mão. Desculpe, Ana. Eu. Não entendo tudo, mas vejo a força em vocês. As semanas viraram meses de conversas difíceis, noites em que João contava histórias do mar, intercaladas com confissões de sua própria juventude reprimida, um amor não correspondido por um companheiro de pesca, enterrado sob camadas de machismo. Miguel compartilhava suas vitórias e medos, Ana mediava com sabedoria gentil, sua própria jornada de transição inspirando João a questionar suas crenças. Havia recaídas, um comentário infeliz sobre dias de antigamente, uma discussão acalorada sobre casamento igualitário. Mas cada conflito era um degrau para cima, construindo pontes sobre o abismo de anos perdidos. Um ano depois, em uma primavera florida, o salão de Ana abriu as portas no bairro Alto, azulejos de coragem, um espaço vibrante com paredes de azulejos pintados à mão por artistas Kier, oferecendo cortes e colorações para todos os géneros e identidades. Miguel, agora sócio do escritório expandido, organizou o evento de inauguração, convidando ativistas, amigos e, surpreendentemente, João. O pai, vestindo uma camisa limpa e um sorriso tímido, apertou mãos e ouviu histórias de superação. Quando Ana cortou a fita, com Miguel ao lado e João na primeira fila, o flash de uma câmara capturou o momento, 3 gerações unidas, sob o sol de Lisboa. Mas a vida, como o Tejo, nem sempre flui serena. Uma nova ameaça surgiu quando um grupo conservador local, enfurecido pelo sucesso do salão, iniciou uma campanha de boicotes e grafites homofóbicos nas paredes. Volte para o armário, rabiscavam nas portas. Ana, grávida de um mês de uma inseminação assistida, um sonho realizado com o apoio de Miguel, entrou em pânico. E se eles nos machucarem? O bebê. Miguel, furioso mas controlado, mobilizou a comunidade, petições online, vigílias noturnas com cantos de fado adaptados para hinos de orgulho. João, surpreendendo a todos, juntou-se às vigílias, sua presença estoica calando alguns manifestantes. Eu sou o pai dele, declarava ele, voz grave. E isso aqui é família. O clímax veio em uma noite de tempestade, quando o líder do grupo invadiu o salão, gritando acusações. Miguel o confrontou na porta, Ana protegida nos fundos. Você acha que pode nos apagar? Nós existimos, amamos, construímos. O homem hesitou, e então, do escuro da rua, João surgiu, empurrando para trás. Chega! Meu filho e sua mulher merecem paz. Vá embora, antes que eu perca a paciência. O intruso recuou, e pela primeira vez, João abraçou Miguel na frente de todos, um gesto que valeu mais que 1000 palavras. Com a polícia intervindo e a mídia cobrindo a história como um triunfo da resiliência portuguesa, o grupo se dissolveu. Ana deu à luz uma menina, batizada de Esperança, em um hospital em Belém, com João segurando o neto, neta, corrigiu-se ele com um sorriso, pela primeira vez. Miguel, exausto mas radiante, sussurrou para Ana, nós vencemos, amor. Ela sorriu, os olhos verdes brilhando. Não vencemos. Nós sobrevivemos. E amamos. Anos fluíram como o vinho do Douro. Esperança cresceu correndo pelas praias de Cascais, com avô pescador ensinando-a a nadar nas ondas, tio Sofia e outros amigos enchendo a casa de risos. Miguel e Ana se casaram em uma cerimônia simples no Mosteiro dos Jerónimos, com João dando Ana embora, lágrimas nos olhos. Ele, agora voluntário na ONG, contava sua história em palestras. Eu disse, homem é homem, e perdi meu filho. Mas aprendi que coração é coração, e família é escolha. Em uma noite de verão, sentados na varanda do apartamento ampliado, com vista para o Tejo iluminado, João ergueu um brinde. Pelo amor que cura. Miguel,
Ana e Esperança ecoaram, o riso misturando-se ao canto distante de um acordeão. A ferida da partida se fechara, deixando uma cicatriz que contava uma história de dor, luta e, acima de tudo, redenção. Em Portugal, terra de saudades e descobertas, eles haviam encontrado seu mapa para casa. A chuva fina de Lisboa persistia, mas para Miguel, cada gota agora parecia uma bênção, lavando as impurezas do passado. Ele caminhava pelas ruas de paralelepípedos do Chiado, a pasta debaixo do braço, pensando na audiência que marcara o fim do caso de Ana. O juiz, um homem de meia-idade com óculos grossos e sotaque madeirense, batera o martelo com firmeza, discriminação comprovada. Indenização e reintegração imediata. Ana, ao seu lado no tribunal, havia apertado sua mão com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Obrigada, sussurrara ela, e naquele sussurro estava o nascimento de algo eterno. De volta ao apartamento, Sofia os esperava com uma garrafa de vinho verde gelado e queijos regionais. Vocês foram incríveis. O debate na TV virou meme nacional. Até o presidente tweetou apoio. Sofia, sempre otimista, dançava pela sala, seus cabelos azuis balançando como bandeiras de orgulho. Miguel riu, mas seu riso era tingido de fadiga. A exposição pública trouxera não só aliados, mas também trolls anónimos, mensagens de ódio em seu e-mail, olhares furtivos no supermercado. E agora? Perguntou Ana, servindo as taças. O salão. Eu posso recomeçar. Miguel a puxou para perto, inalando o perfume de lavanda em seu pescoço. Com certeza. E eu estarei lá, todo dia. Mas o agora incluía João. A carta do pai chegara 2 dias após o debate, um envelope simples com selo do Algarve, a caligrafia trêmula evocando memórias de cartões de Natal antigos. Miguel a lera sozinho, no balcão da cozinha, as palavras borrando com lágrimas. Eu fui um tolo, filho. Vi você na TV, lutando por ela, e vi o homem que eu falhei em ser. Peço perdão. Se me permitir, eu volto. Ana, ao encontrá-lo soluçando, não perguntou, apenas o abraçou, seus corpos se encaixando como peças de um azulejo quebrado. A chegada de João foi marcada por uma tensão palpável. Ele desceu do trem na estação do Rossio com uma mala velha de cor e um buquê de flores silvestres do campo, para a moça, disse, estendendo-as a Ana com mãos calejadas. Ela aceitou, surpresa, e o convidou para dentro. O apartamento, com suas paredes brancas e fotos de viagens care-friendly pela Europa, era um mundo alienígena para João. Ele sentou-se no sofá, olhando as vistas do castelo ao longe, e o silêncio se estendeu como uma rede de pesca. Pai, começou Miguel, sentando-se à frente dele, porque agora? João engoliu em seco, os olhos azuis, iguais aos do filho, fixos no chão. Porque o mar me ensinou, ondas voltam, mas arrependimentos afundam. Eu te amo, Miguel. Sempre amei. Só não soube dizer. As conversas iniciais foram como navegar em águas rasas, cuidadosas, sondando o fundo. João falava do Algarve, das sardinhas defumadas que preparava para os vizinhos, evitando o elefante na sala. Ana, com sua graça natural, preparava bacalhau à brás, prato que lembrava a infância de Miguel, e contava anedotas leves de sua vida no Alentejo, colheitas de azeitonas, festas de santos onde dançava fado de saia rodada. Eu era o menino que sonhava em ser bailarina, ria ela, e João, pela primeira vez, riu junto, um som rouco que quebrou o gelo. Mas o conflito veio sutil, como uma corrente subterrânea. Uma noite, durante o jantar, João viu uma foto na parede, Miguel e Ana em um protesto do orgulho gay, bandeiras arco-íris ao vento. Isso tudo. É necessário? Perguntou ele, garfo parado no ar. Miguel tensionou os ombros. Necessário. É sobrevivência, pai. Você sabe o que é ser julgado por quem se ama. Ana interveio suavemente, Senhor João, eu entendo. Minha própria mãe me disse que eu era uma vergonha para o sangue. Mas o amor nos reconstrói. João baixou os olhos, murmurando desculpe, mas o dano estava feito, uma rachadura na frágil ponte. Sofia, percebendo a tensão, convidou todos para um fim de semana em Sintra, a cidade dos palácios encantados nas colinas verdes. Nada como castelos para curar almas, brincou ela, dirigindo o carro alugado pelas estradas sinuosas. O hotel era um convento convertido, com quartos de pedra e vistas para o Oceano Atlântico. Lá, longe da agitação de Lisboa, as barreiras caíram um pouco mais. João e Miguel caminharam pela Quinta da Regaleira, o Poço Iniciático e quando suas vozes. Lembra quando te levei para pescar em Sagres? Perguntou João. Você odiava os peixes, mas amava o mar. Miguel sorriu, amargo doce. Eu amava porque era com você. Até você ir embora. João parou,
apoiando-se em uma mureta de pedra. Eu fui embora porque tive medo, filho. Medo de que o mundo me visse fraco por te aceitar. Mas na TV, vendo você, eu vi força. Sua força. Ana, caminhando com Sofia por jardins de camélias, confidenciou seus medos. E se ele nunca me aceitar de verdade? Eu sou a intrusa na reconciliação deles. Sofia, sempre a voz da razão, apertou seu braço. Amor não é território, Ana. É expansão. João está aprendendo, devagar, mas aprendendo. Naquela noite, ao redor de uma fogueira no jardim do hotel, histórias fluíram, João contando lendas de navegadores, Miguel compartilhando casos de vitórias judiciais, Ana recitando poemas de Sofia de Melo Brainer sobre mares e identidades. Pela primeira vez, João perguntou a Ana sobre sua transição. Dói ser você mesma? Ela respondeu com honestidade crua. Dói mais esconder. Mas a dor passa, e fica a liberdade. De volta a Lisboa, o relacionamento de Miguel e Ana aprofundava-se em camadas de intimidade emocional. Eles cozinhavam juntos, ele, com sua precisão de advogado, medindo especiarias, ela, adicionando toques intuitivos de ervas do Alentejo. Conversas noturnas na varanda viravam confissões, Miguel admitindo a culpa residual pela saída do pai, Ana revelando o medo de abandono em relacionamentos passados. Você me faz sentir vista, disse ela uma vez, traçando os contornos do rosto dele à luz da lua. Não como uma causa, mas como eu. Seus beijos, agora confiantes, eram promessas silenciosas de um futuro entrelaçado. João, instalando-se temporariamente em um quarto subalugado no bairro Alto, começou a se integrar à comunidade. Ele visitava o escritório de Miguel, trazendo peixe fresco do mercado da Ribeira, e ouvia as histórias dos clientes, um casal lésbico lutando por adoção, um homem bi em crise de identidade. O mundo mudou, comentava ele, maravilhado. Mas uma reviravolta veio quando o antigo amigo do Algarve ligou. João, ouvi sobre teu filho na TV. Que vergonha, hein? Volta para cá, homem. As palavras antigas reacenderam dúvidas, e João sumiu por 2 dias, deixando uma nota, preciso pensar. Miguel, em pânico, vasculhou a cidade, o Tejo, o castelo, até o aeroporto. Encontrou-o em um banco no Jardim da Estrela, olhando crianças brincarem. Pai, não fuja de novo. João ergueu os olhos, envelhecidos pela tormenta interna. Eu tenho medo, Miguel. Medo de envelhecer sozinho, de ser o velho tolo que não entende. Ana, que se juntar à busca, sentou-se ao lado dele. Ninguém entende tudo, Sr. João. Mas tentar. Isso é amor. Eles voltaram juntos, e naquela noite, João jantou com eles, prometendo, eu fico. Para aprender. O caso de Ana inspirou outros, uma rede de salões inclusivos surgiu em Lisboa, Porto e Faro, com Ana como mentora. Miguel, promovido a sócio, via seu trabalho florescer. Mas o verdadeiro teste veio com a gravidez de Ana, um milagre planejado, fruto de meses de consultas e esperança. Vamos ser pais, anunciou ela, teste na mão, e Miguel chorou de alegria. João, ao saber, comprou um berço de madeira entalhada, gravando nele Esperança do Mar. O verão em Lisboa chegava com um calor pegajoso, o ar carregado de jasmins e o zumbido de turistas nas ruas empedradas. Miguel acordava cedo, o sol filtrando pelas cortinas de linho, para preparar o chá de Ana, camomila com mel, prescrito pelo médico para as náuseas matinais. Ela, agora no 3º mês, reclinava na cama com um livro de poesia de Fernando Pessoa, os cabelos espalhados como um halo escuro. Lê para mim, pedia ela, e ele obedecia, a voz grave recitando versos sobre múltiplas identidades, e quando suas próprias jornadas. João havia-se mudado para um apartamento modesto em Alcântara, perto do Tejo, onde o rio parecia sussurrar conselhos antigos. Ele passava as tardes no estaleiro, ajudando em reparos de barcos, mas as noites eram dedicadas a lições. Sofia o levava a eventos da ONG, onde ele ouvia painéis sobre fluidez de género, anotando perguntas em um caderno gasto. É como o mar, comentava ele depois, tem calmarias e tempestades, mas tudo flui. Miguel, vendo a transformação, sentia um orgulho quieto, o pai que outrora o rejeitara agora era aliado improvável. Mas as sombras do passado não se dissipavam facilmente. Uma carta chegou ao escritório de Miguel, anônima, com recortes de jornal colados, ameaçando expor segredos se ele não abandonasse essa agenda degenerada. Dentro, uma foto antiga dele com o primeiro namorado, tirada em segredo anos antes. O pânico veio rápido, ele mostrou a Sofia, que chamou a polícia cibernética. É retaliação do grupo de Rui, disse ela. Ana, ao saber, fechou-se em si, tocando a barriga protetoramente. E se for perigoso para o bebê? Miguel a acalmou com abraços, mas internamente,
a raiva fervia, ele não deixaria o ódio vencer. A investigação revelou o remetente, um ex-funcionário do salão de Rui, amargurado pela demissão. A polícia o prendeu, mas o dano estava feito, a foto vazou online, reacendendo comentários venenosos. Miguel enfrentou a mídia em uma coletiva, voz firme, isso não me cala. Me fortalece. Porque atrás de mim está uma família, diversa, unida, portuguesa. João, assistindo da TV em seu apartamento, ligou imediatamente, estou orgulhoso, filho. Vem cá, vamos pescar amanhã. Como nos velhos tempos. O fim de semana no Tejo foi catártico. João alugou um barco pequeno, e pai e filho lançaram as linhas, o sol batendo nas águas prateadas. Lembra da vez que pegamos um robalo gigante, riu João. Miguel assentiu, mas virou o papo, pai, por que demorou tanto? João enrolou a linha devagar. Porque eu era prisioneiro do que me ensinaram, ser homem é ser duro, esconder fraquezas. Mas ver você na TV, defendendo Ana. Aquilo me libertou. Ela é boa para você, Miguel. Forte como o mar. As palavras, simples, curaram mais que terapia. Ana, enquanto isso, planejava o salão com fervor renovado. Azulejos de Coragem seria mais que um negócio, um refúgio, com workshops de autoestima e parcerias com artistas trans. Sofia ajudava na contabilidade, e até João contribuiu, sugerindo decorações inspiradas em barcos de pesca, para lembrar que tempestades passam. A gravidez avançava, ultrassons mostravam uma menina ativa, chutando como se dançasse fado. Ela vai ter o fogo do Alentejo, brincava Ana, e Miguel respondia com beijos na barriga, sussurrando promessas de um mundo melhor. O conflito escalou quando o grupo conservador, agora liderado por um político local ambicioso, organizou um protesto em frente ao futuro salão. Cartazes com cruzes e slogans, protejam a família tradicional, bloqueavam a rua, câmaras de TV capturando o circo. Miguel e Ana, de mãos dadas na janela, viram a multidão crescer. Não saia, implorou ele, mas Ana, olhos flamejantes, vestiu um chale colorido. Eu não me escondo mais. Eles desceram, flanqueados por Sofia e voluntários da ONG, formando uma corrente humana de arco-íris. João chegou de táxi, vendo a cena de longe. Seu instinto foi recuar, mas memórias do debate na TV o impulsionaram. Ele se aproximou do líder do protesto, um homem de terno apertado e microfone na mão. Eu sou João Mendes, pai de um gay, avô de uma neta a caminho. Vocês falam de família. A minha foi salva pelo amor que vocês odeiam. A multidão murmurou, repórteres gravaram. O líder gaguejou, mas João continuou. Eu disse ao meu filho, homem é homem, e o perdi. Não percam os seus por ódio cego. Aplausos esparsos romperam, e o protesto murchou, dispersando-se sob olhares curiosos. Naquela noite, em uma celebração improvisada no apartamento, com vinho espumante e petiscos de marisco, João ergueu um brinde, pela esperança, não só a neta, mas a que todos carregamos. Lágrimas fluíram, e conversas se aprofundaram, Ana compartilhando o medo da transição hormonal, Miguel o trauma da rejeição paterna, Sofia histórias de sua própria comingada em família católica. João, vulnerável, admitiu, eu tive um amigo, no mar sentíamos algo mais. Mas enterrei. Não enterrem seus amores. O nascimento de esperança veio em uma manhã de outono chuvosa, no Hospital de Santa Maria. Miguel segurava a mão de Ana durante as contrações, sussurrando encorajamentos, enquanto Sofia coordenava visitas. João esperava na sala de espera, rezando um terço antigo da esposa falecida. Quando o choro ecoou, ele entrou primeiro, permitido por Ana, e ao ver a netinha rosada, com tufos de cabelo escuro, seus olhos se encheram. Ela é perfeita, murmurou, tocando o dedinho dela. Miguel, exausto ao lado de Ana, sentiu o círculo se fechar. Os meses seguintes foram de adaptação caótica e alegria pura. Esperança mamava com voracidade, noites insones viravam canções de ninar misturadas com fado. João se tornou avô babão, levando-a para passeios no aquário de Lisboa, contando histórias de sereias do Atlântico. Ela vai ser navegadora, declarava ele. Ana, recuperando-se, abria o salão aos poucos, com Miguel equilibrando fraldas e arquivos. Seu amor, testado pelo caos, saía mais forte, toques casuais viravam âncoras, olhares diziam, nós conseguimos. Mas uma reviravolta final veio com uma oferta. Miguel foi convidado para um fórum internacional em Genebra sobre direitos LGBTQ+. Vá, incentivou Ana. Leve nossa história ao mundo. Ele hesitou, temendo deixar a família, mas João interveio, eu cuido delas, filho. Como devia ter feito sempre. Em Genebra, Miguel falou com paixão, citando Portugal como exemplo de progresso, e falhando, mencionando o pai como prova de mudança. Aplausos ovacionaram,
e ao voltar, encontrou um banner no aeroporto: "Bem-vindo, herói", feito por Esperança com mãos pegajosas. O inverno em Lisboa trazia um frio úmido que se infiltrava nas juntas das janelas antigas, mas o apartamento de Miguel e Ana era um casulo de calor humano. Esperança, agora com 6 meses, engatinhava pelo tapete persa, rindo com dentinhos minúsculos à mostra enquanto perseguia um brinquedo de madeira entalhado por João. "Olha a capitã do mar", exclamava o avô toda vez que ela se aproximava, erguendo-a no ar com braços que pareciam mais fortes do que nunca. Ana, de volta ao salão em tempo integral, equilibrava agendas de cortes com amamentações noturnas, seu corpo ainda marcado pelas curvas da maternidade recente, marcas que ela exibia com orgulho, como medalhas de batalha. Miguel, imerso em um novo caso, defesa de um jovem não binário demitido de uma empresa de tecnologia no Parque das Nações, chegava tarde, mas sempre com flores do mercado de Campo de Ourique. Seu amor por Ana havia evoluído para uma dança cotidiana. Ele preparava o jantar enquanto ela contava histórias do dia, clientes que chegavam tímidos e saíam transformados. Hoje, uma moça cis me disse que se sentia normal pela primeira vez ao lado de trans, compartilhava Ana, e Miguel respondia com um beijo na testa: "Você faz isso. Você é a normalidade que o mundo precisa." João, agora uma presença constante, havia-se voluntariado para reformas no salão, consertando prateleiras com sua expertise de pescador, pendurando quadros de artistas locais. "Nada como um prego reto para segurar sonhos", brincava ele. Sua transformação era notável. Amigos do Algarve, em visitas esporádicas, erguiam sobrancelhas ao vê-lo em um piquenique do orgulho, mastigando sandes de chouriço ao lado de drag queens. O velho João virou ativista, zombavam, mas ele respondia sério: "Não ativista. Pai." Sofia, namorando uma cineasta de Coimbra chamada Inês, trazia leveza ao grupo com planos de um documentário sobre famílias que era em Portugal. "Vocês são o coração", dizia ela, filmando cenas íntimas, João ninando Esperança, Miguel e Ana dançando na cozinha ao som de Amália Rodrigues. Mas sob a superfície, tensões borbulhavam. Ana começou a notar olhares de João, não de julgamento, mas de curiosidade excessiva sobre sua transição. "Você toma remédios para sempre?", perguntou ele uma tarde, enquanto pintavam paredes do salão. Ana pausou, pincel na mão. "Sim, para manter o equilíbrio. É como insulina para diabéticos, parte de mim agora." João assentiu devagar. "Eu só quero entender, para proteger a neta." "E você?" O conflito explodiu em uma reunião familiar no Natal, no apartamento decorado com luzes coloridas e presépios modernos, com figuras LGBTQ mais entalhadas à mão. João, após algumas taças de Porto, soltou: "Eu apoio, mas e a educação da Esperança? Escola católica, valores tradicionais." Miguel largou o garfo, o peru assado esfriando. "Tradicional? Como o seu homem é homem, que quase nos destruiu." Ana, com Esperança no colo, interveio: "Senhor João, valores são amor, não dogmas. Eu cresci católica, sei o veneno do julgamento." João recuou, murmurando desculpas, mas saiu cedo, deixando um silêncio gelado. Miguel seguiu até Alcântara na chuva, batendo na porta encharcado. "Pai, não repita erros." Dentro, o apartamento de João cheirava a tabaco e mar, com redes de pesca penduradas como tapeçarias. "Eu tenho medo de errar com ela", confessou o pai, olhos úmidos. "Medo de que o mundo a magoe por ser diferente, como vocês." Miguel sentou-se, exausto. "Todos somos diferentes. O que importa é ensiná-la a amar sem medo." Eles conversaram até o amanhecer, reconstruindo laços com honestidade crua. Enquanto isso, o salão de Ana prosperava, atraindo celebridades e turistas. Mas uma cliente especial chegou, uma idosa trans de Setúbal, dona de um pequeno café, buscando um corte discreto para um casamento familiar. "Eu me assumi aos 70, contou ela a Ana, lágrimas nos olhos. "Você me dá coragem." Ana, tocada, ofereceu o corte grátis e um abraço. Histórias como essa alimentavam sua alma, mas também destacavam as batalhas contínuas, leis de proteção ainda falhas, acesso à saúde translimitado no interior. Uma reviravolta veio com a doença de João, um diagnóstico de artrite reumatoide, mãos inchadas que o impediam de pescar. "O mar me chama, mas eu não respondo mais", queixou-se ele ao médico. Miguel, culpado por anos de distância, insistiu em consultas em Lisboa, dirigindo-o pessoalmente. Ana preparava chás de gengibre, e Esperança, sentindo a dor do avô, oferecia beijos babados. "Isso nos une mais", disse Ana a Miguel uma noite, enquanto João dormia no quarto de hóspedes. "Dor revela amor." O documentário de Sofia ganhou tração, exibido em um festival em Porto. A família viajou de trem, Esperança no colo de João, que apontava pontes e vinhedos.
Na estreia, a tela mostrou suas vidas, a briga inicial, o debate na TV, o nascimento. Público aplaudiu de pé, e João, emocionado, subiu ao palco. Eu era o vilão da minha história. Mas aprendi que heróis são os que perdoam. Lágrimas coletivas selaram a noite. Primavera trouxe renovação. O salão expandiu com um café anexo, servindo cafés com leite e bolos de amêndoa. Miguel ganhou um prémio de direitos humanos, dedicando-o à família. Mas o maior presente foi a aceitação plena de João. Em uma carta para um jornal local, ele escreveu sobre o filho que me salvou, viralizando e inspirando pais conservadores. O sol do verão pintava Lisboa de ouro, e o Tejo refletia o céu como um espelho infinito. Esperança, agora com 1 ano e meio, dava os primeiros passos vacilantes pelo jardim do Palácio da Ajuda, onde a família piquenicava aos domingos. Vem, capitã, incentivava João, estendendo os braços apesar da artrite, seu rosto iluminado por um sorriso que apagava rugas. Miguel e Ana observavam, mãos entrelaçadas, o amor deles uma tapeçaria tecida de fios resilientes, discussões sobre educação de esperança resolvidas com paciência, noites de paixão reacendidas por toques suaves após dias exaustivos. O escritório de Miguel fervilhava com casos, uma ação coletiva contra a discriminação em escolas, inspirada no futuro da filha. Ela vai crescer em um Portugal melhor, dizia ele a clientes, olhos firmes. Ana, no salão, inovava com linhas de produtos inclusivos, shampoos para todos os tipos de cabelo, embalagens com pronomes neutros. Clientes fiéis formavam uma comunidade, mães de filhos imigrantes buscando refúgio estético e emocional. Você não corta cabelo, corta medos, elogiava uma delas. Sofia e Inês, agora noivas, planejavam um casamento em Évora, convidando a todos. Vai ser um festival de amor, exclamava Sofia. João, convidado a discursar, hesitava, falando em casamento de moças. Mas Ana o encorajou, fale do seu, Sr. João. Do amor que durou apesar de tudo. Ele cedeu, e no ensaio, praticou com esperança como plateia, rindo quando ela aplaudia com palminhas descoordenadas. Mas o destino, sempre tramando, trouxe um conflito inesperado. Um antigo amor de Miguel, Pedro, um designer de interiores de 29 anos, com quem ele namorara brevemente na faculdade, reapareceu. Pedro, agora em Lisboa para um projeto, ligou casualmente, vi seu nome nos jornais. Café para relembrar velhos tempos. Miguel aceitou, inocentemente, mas o encontro no café à brasileira virou armadilha emocional. Pedro, charmoso como sempre, tocou seu braço. Você mudou, Miguel. Mas ainda sinto aquela faísca. Miguel recuou, mencionando Ana e Esperança, mas a dúvida plantada cresceu, seria seu amor atual uma reação à rejeição paterna, ou verdadeiro? Ana percebeu a distração, olhares distantes, beijos apressados. O que há? Perguntou ela uma noite, após colocar Esperança na cama. Miguel confessou, envergonhado. Foi só um café. Mas me fez questionar se eu mereço isso tudo. Ana, ferida mas compassiva, respondeu, merecemos pelo que construímos. Mas se dúvida há, enfrentamos juntas. Lágrimas vieram, e eles se abraçaram, reafirmando votos em sussurros. João, sentindo a tensão durante um jantar, confrontou Miguel depois, é sobre mim. Meu atraso te marcou. Miguel negou, mas abriu o coração, você me ensinou a temer o amor, pai. Mas Ana me ensinou a abraçá-lo. João, sabe agora, aconselhou, amor não é posse. É escolha diária. Escolha ela, como eu escolho vocês. O casamento de Sofia e Inês em Évora foi um bálsamo. Sob arcos de oliveiras, com fado ao vivo e mesas de queijos alentejanos, elas trocaram votos poéticos. João discursou, eu vim de um mundo de redes e peixes, onde amor era silêncio. Hoje, vejo que amor é grito, de alegria, de luta. Parabéns, filhas do coração. A multidão aplaudiu, e Miguel, ao lado de Ana, sentiu gratidão avassaladora. Outono trouxe o lançamento do documentário em circuito nacional. Famílias do Arco-Íris lotou cinemas em Lisboa, com debates pós-exibição. A família assistiu na premiere, Esperança dormindo no colo de João. Críticas elogiaram a autenticidade, uma jornada de redenção portuguesa, do preconceito à ponte. Mas atas online atacaram, chamando João de traidor. Ele respondeu em um post viral, traiu o ódio, não a família. Uma reviravolta pessoal veio quando Ana descobriu uma gravidez surpresa, gêmeos, de uma fertilização anterior. 4 corações agora, riu Miguel, mas o medo de sobrecarga veio. João ofereceu, eu me mudo para perto. Avô full-time. Com seu apoio, eles navegaram consultas, decorando o quarto com azulejos temáticos.
O clímax do ano foi uma audiência no Parlamento, Miguel testemunhando por uma lei de proteção trans mais robusta. Com Ana grávida ao lado e João na galeria, ele falou: meu pai me rejeitou por ser gay. Hoje, ele me apoia. Isso é Portugal, mudança possível. A lei passou, e na comemoração no Terreiro do Paço, fogos iluminaram o céu, simbolizando vitórias. O ciclo das estações em Portugal era um lembrete constante de renovação, e o inverno seguinte encontrou a família expandida e ancorada. Os gêmeos nasceram em uma nevasca rara para Lisboa, 2 meninos, batizados de luz e mar, chorando em uníssono no Hospital de São José. Miguel, segurando-os pela primeira vez, sentiu o peso do milagre. Nós fizemos isso, Ana. Ela, exausta mas radiante, sussurrou: nós, e o amor que nos cerca. João, avô pela segunda vez, chorou abertamente no corredor, o terço da esposa na mão. Ela estaria orgulhosa. O apartamento, agora uma casa em Belém com jardim para as crianças, ecoava risos e causa durável. Esperança, aos 2 anos, ensinava os irmãos a rastejar, enquanto João contava lendas de Ulisses adaptadas para netos. Sua artrite piorara, mas ele recusava pena, mãos ruins, coração bom. Voluntariava no salão, entretendo clientes com histórias marítimas, tornando-se celebridade local, o avô care-friendly. Ana expandiu o negócio, filiais em Coimbra e Faro, com foco em treinamento para profissionais de beleza inclusivos. Não é só cabelo, é autoestima, declarava em entrevistas. Miguel, equilibrando paternidade e carreira, publicou um livro, Do Silêncio ao Grito, Uma Família Reconstruída. Best-seller modesto, inspirou leitores a confrontarem preconceitos familiares. Sofia e Inês adotaram uma menina de origem africana, expandindo o círculo. Somos uma tribo agora, brincava Sofia em churrascos dominicais, onde fado misturava-se a ritmos africanos trazidos por Inês. Mas conflitos residuais surgiam. Um tio distante de João, visitando do Algarve, murmurou julgamentos sobre essa bagunça de géneros. João calou: bagunça. É harmonia. Saia se não entende. Uma reviravolta veio com uma oferta para Miguel, cargo em uma ONG europeia em Bruxelas. Pense no impacto, disse Ana, mas o medo de separação apertou. E as crianças? Discutiram noites a fio, com João mediando: vá, filho. Eu cuido da frota aqui. No fim, declinaram, priorizando raízes portuguesas. O documentário ganhou prémios internacionais, levando a família a Berlim para uma exibição. Lá, sob neve alemã, eles caminharam pela muralha de Berlim remanescente, simbolizando quedas de barreiras. Como nosso muro familiar, refletiu Miguel. De volta, celebraram com uma viagem ao Algarve, praias douradas, onde João mergulhou com netos, mãos doloridas esquecidas na alegria. Anos avançaram, Esperança entrou na escola, desenhando famílias com bandeiras arco-íris. Os gêmeos, tagarelas, questionavam: por que o vovô João tem mãos tortas? Ele respondia: de lutar ondas. Como vocês lutarão preconceitos. Ana e Miguel, em aniversários de casamento, renovavam votos no Tejo, com crianças como testemunhas. O legado culminou em um evento nacional. João, aos 65, falou em uma conferência de direitos humanos em Lisboa. Eu disse: homem é homem, e parti um coração. Hoje, digo: coração é coração, e ama sem rótulos. Aplausos ecoaram, e na plateia, Miguel, Ana e as crianças choravam de orgulho. Em uma noite estrelada, sentados na varanda, João ergueu os olhos para o céu. O mar me levou, mas a família me trouxe de volta. Miguel apertou sua mão, e nós nunca mais soltamos. O amor, forjado em tempestades, brilhava eterno, uma luz para gerações.